Bom dia, igreja. Queria te convidar a sentar no seu lugar. Bom dia, igreja. Como da última vez, espero que se eu falar em algum momento da palavra boa noite, alguém dá um grito aí eu me corrijo na hora. Mania, né? Recentemente, eu nem sei qual que está o estado aqui, não consigo ver. Recentemente eu estava comendo, fui almoçar, acho que na casa dos meus pais, e aí foi uma família, e eles têm um filhinho pequenininho assim, e aí o pai falou para essa criança, falou: filho, sabe aquele Jesus das historinhas que eu leio? Olha ele aí na sua frente. Falei: legal. Eu sei que ele não usava óculos, eu sei que também o Jesus histórico é muito diferente desses pintados pela telinha, né? Pelo cinema, mas pelo menos o Jesus do cinema eu estou parecendo. Já com contrapartida, não sei quantos aqui estiveram assistindo o musical de Páscoa que fizemos. Você assistiu o musical de Páscoa? Foi bom, não foi? Mas teve bastante gente que parece que não assistiu. E aí no musical de Páscoa eu interpretei um papel do inimigo, digamos assim, né? Semana passada eu fui fazer o louvor, ministrar o louvor no VV Kids, no domingo de manhã. E aí as crianças falavam assim: é o diabo que vai dar aula pra gente. Eu falei: não. Então assim, uma hora parece com Jesus, né? É a cara do povo. Mas, brincadeiras à parte, até parecer com Jesus da talinha é uma honra, né? Quando as pessoas olham para nós, elas reconhecem o Filho de Deus. Queridos, um dia dissemos sim ao Senhor. Talvez você está aqui, você ainda não fez essa declaração, mas eu tenho certeza que a grande maioria aqui um dia levantou a sua mão e falou: Jesus, eu te seguirei. Eu vou para onde você for. E a Bíblia diz em João 8,12, não precisa abrir, mas a Bíblia fala assim: Jesus falando, quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Queridos, eu e você um dia falamos: Jesus, nós somos seus seguidores. Quando a gente olha para o começo da história da igreja, você se dizer cristão era um sinônimo de você se dizer um discípulo. Você dizer que você era cristão é a mesma coisa que dizer discípulo, porque o significado ele é conjunto. Um cristão subentende que ele deve ser um discípulo de Cristo. Infelizmente hoje não é muito o que vemos, né? E a gente começa a inventar argumentos para tentar explicar o que não deveria ser explicado. É um crente nominal, é um crente de domingo. Triste isso, porque quando dizemos que somos cristãos, isso automaticamente nos deveria remeter ao discipulado. A palavra discípulo significa alguém que aprende por meio de ensino ou experiência. O discipulado cristão é alguém que responde ao chamado do Senhor Jesus Cristo, seguindo de forma absoluta. Existiam muitos na época de Jesus que o acompanhavam, né? Se você tem vivência com a Bíblia, você vai ver que em muitos lugares por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Mas assim como eu, você também sabe que essa multidão muitas vezes o acompanhava mais por interesse, curiosidade, porque ele era famoso. Vamos ver o que está acontecendo. Ô vizinha, vamos lá ver o que está acontecendo. Mas essas pessoas que o acompanhavam não faziam de Cristo, não se faziam discípulos de Cristo. E muitas vezes nas Escrituras a gente vê Jesus conversando com o povo e sendo duro. Porque ele, em outras palavras, ele queria falar: olha, não é porque vocês estão me acompanhando que vocês são meus discípulos. Existe um formato, existe algo que você precisa fazer para se tornar meu discípulo. Inclusive tem um relato onde Jesus ele tem um discurso tão duro que a Bíblia diz que muitos começaram a ir embora. Eles falaram: não, isso aí é duro demais para mim. E aí Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala: aí, vocês não querem ir embora também? Tem certeza que vocês querem pagar o preço? E aí é quando Pedro fala essa famosa afirmação: Senhor,
para quem iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida? Agora o que eu gostaria de falar, e o tema dessa mensagem hoje é imitação de Cristo, porque ser discípulo de Cristo é ser um imitador de Cristo. Agora eu queria trabalhar um conceito com vocês, e a gente vai para um texto bíblico para eu te mostrar isso. Mas queridos, eu e você constantemente tomamos decisões, e todas as decisões da nossa vida, elas são pautadas em ganhos e perdas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu ainda não tive essa experiência, mas quem sabe um dia. Você vai comprar uma casa, um carro, um imóvel de grande valor. Como que você toma essa decisão? Você vai botar na ponta do lápis, se você tem dinheiro, se aquele é o tempo certo para comprar, se aquele carro vai te trazer, aquela casa vai te trazer conforto, se aquela casa vai caber os seus filhos, seus cachorros, seus papagaios, o quanto de tempo que você vai pagar aquela prestação, como que vão ficar suas finanças mês a mês. Vocês entendem que uma decisão como essa leva você a raciocinar, a fazer cálculos, e aí no fim desses cálculos você decide, tá bom, eu vou comprar essa casa. Não, ainda não é tempo de comprar essa casa. Agora vamos para um exemplo completamente cotidiano. Vamos sair para comer um hambúrguer. Até para comer um hambúrguer, eu e você somos submetidos a uma decisão. Quando você vai comer um lanche, você fala assim, tenho dinheiro? Será que minha saúde vai aguentar? Mas ao mesmo tempo eu quero saciar o meu desejo. Mas ao mesmo tempo eu quero estar com aquelas pessoas que vão sair junto, que vão na hamburgueria. E aí eu e você começamos a inconscientemente colocar na nossa cabeça os prós e os contras de uma decisão. E no fim da conclusão nós decidimos, é lógico que nós vamos comer um hambúrguer. Geralmente é essa, né? Toda decisão, ela é racional. E ela é baseada nas perdas e nos ganhos. Agora eu gostaria de convidar você a abrir o texto de Lucas 14. Vocês acompanharam comigo esse conceito? E você pode pensar sobre tudo. Não é assim, sabe? Quando você piscou o olho, abriu o olho, tem um hambúrguer na sua cabeça. Não. Você decidiu comer. Não é, aí tem gente que fala assim, mas é que eu tive um filho por acaso. Um dia a cegonha chegou e botou, né? Criança em casa. Não, você pode não ter escolhido o seu filho, mas você escolheu o pré, né? O ponto é que em algum nível você decidiu e você escolheu. E mesmo que vagamente você sabia quais eram as possíveis consequências daquilo. Tanto dos ganhos, tanto das perdas. Agora vamos para Lucas 14, versículo 25. A gente vai ler na versão NAA. A gente pode ir direto o texto, tá bom? Acompanhem comigo. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse texto, se você conseguiu perceber, Jesus ele traz 3 condições para o discipulado.
Novamente, quando dissemos sim para o Senhor, intrinsecamente devemos seguir um caminho de discipulado. Em outras palavras, devemos seguir um caminho de imitação de Cristo. O discipulado é uma jornada onde nos parecemos mais com Cristo, onde vamos imitando e aquilo vai entrando, se tornando o nosso próprio ser, o nosso próprio caráter, e nos assemelhamos a Ele. Mas Jesus, Ele está falando aqui com a multidão, uma multidão grande. Ele fala: olha, existem 3 condições que eu quero listar aqui para ser meu discípulo. Uma condição que é um custo de amor, outra é um custo de sacrifício, e outra é um custo de renúncia. Vamos para o primeiro. Jesus fala assim: olha, porque se vocês amarem os seus pais, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, inclusive você mesmo, mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. E eu gostaria aqui, durante essa palavra, trazer algumas referências de um livro, um clássico cristão, chamado Imitação de Cristo. Talvez foi um plágio o nome da palavra. Mas esse livro, ele é um clássico, é um dos livros mais lidos ao longo da história da igreja. Ele foi escrito no século XIV. E olha uma frase que ele diz, ele fala: teu amado é de tal natureza que não admite competidor. Ele só quer possuir o teu coração e nele reinar como soberano em seu trono. O nosso amado não admite competidor no coração. Aquele que diz que ama o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, até a sua própria vida mais do que a ele, não pode ser discípulo dele. Jesus, ele está falando assim: olha, existe um custo de amor. Eu não quero me ater a isso, porque a gente teria pano para manga para falar sobre isso. Mas existe também um custo de sacrifício. Depois de Jesus trazer essa condição, ele fala: olha, existe outra condição. Aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir-me, não pode ser meu discípulo. Isso é um custo de sacrifício. A cruz, seguir a Cristo, negar a si mesmo, fala sobre sacrifício, fala sobre humilhação. Ele está falando: olha, se você não estiver disposto a passar por sofrimentos nessa vida, você não pode ser meu discípulo. E não é sofrimento alheio, é sofrimento por causa de Cristo. Uma possível perseguição, quando você perde uma promoção no seu trabalho porque você é firme com seus princípios, quando você perde amigos porque você é firme com seus princípios, quando talvez o Senhor te enviará para um lugar onde o evangelho é perseguido, e você pode até padecer no seu corpo físico por causa da mensagem de Cristo. É isso que Jesus está falando. Ele está falando assim: se você não colocar na ponta do lápis e decidir que existe um custo de sofrimento, você não pode ser o meu discípulo. E aí, depois dessa segunda condição, Jesus, ele traz 2 exemplos. Ele fala: olha, vou dar um exemplo para vocês. Qual é o homem que, quando vai construir uma torre, ele não se assenta primeiro para fazer os cálculos daquilo que precisa? O que Jesus está falando aqui? Ele está falando: olha, existe uma decisão racional no discipulado. Quando você diz sim para o Senhor e você todos os dias vai querendo segui-lo, existe uma decisão racional. Eu e você precisamos colocar na ponta do lápis quais são os custos do discipulado. Olha, vai existir um custo de amor. O nosso amado não admite competidor em nosso coração. Olha, vai existir sim um custo de sofrimento, talvez para alguns mais do que para outros. O nosso sofrimento, queridos, do que padecemos por causa da mensagem de Cristo, não se compara, por exemplo, com aqueles países onde o evangelho é perseguido. Mas ainda assim existe um sofrimento, e precisamos colocar na ponta do lápis. E Jesus está falando assim: olha, inclusive, o homem que começa a construir uma torre sem fazer cálculos, ele vai chegar em determinado lugar na sua construção e não vai conseguir acabar, porque os cálculos foram mal feitos. E ele fala: e os outros rirão dele. Você já ouviu, já vivenciou talvez na sua própria vida, quando você se diz um cristão, um discípulo de Cristo, e alguém olha para a sua vida e fala: isso aí não é cristão nem... Sabe o que é isso? Pessoas zombando de nós, porque não fizemos os cálculos direito do que significa ser discípulo de Cristo, e por isso não estamos dispostos a pagar esse preço. Mas Jesus, ele continua com o segundo exemplo. Ele fala: olha, qual é o homem que quando vai entrar numa guerra,
e ele vê os seus 10.000 soldados, ele não olha para o exército que vai contra ele com 20.000 e fala: será que nós vamos ganhar? Será que eu vou conseguir? E a Bíblia fala que esse homem, se chega a essa conclusão, o que ele faz? Ele manda uma embaixada, ele manda os homens na frente para trabalhar uma condição de paz. Em outras palavras, para se render. Não sei se você aqui já assistiu algum filme, alguma série onde tem uma cena de guerra, mas quando um rei, ele entende que ele não vai conseguir vencer, e ele sabe que se ele for para a guerra ele vai morrer, o que ele faz? Se ele não for um orgulhoso? Porque geralmente, né, nós temos a valorizar aqueles que falam: eu vou morrer até o fim, não quero nem saber. Mas existem aqueles que por amor ao seu povo, não é? Chega diante do outro rei e fala: olha, eu me submeto, eu abro mão do meu trono, eu agora posso ser o segundo, o terceiro, o quarto, enfim. Sabe o que Jesus está querendo nos dizer quando Ele ensina isso? Ele fala: olha, qual é o homem que quando chega diante de Deus não percebe que não vai dar para ser contra Deus? Ele vai precisar renunciar. Queridos, quando nós dissemos sim para o Senhor, a gente precisa chegar à conclusão de que no trono do nosso coração não dá para combater com Deus. Nós precisamos renunciar ao trono do nosso coração. E muitas vezes a gente está entrando em guerra com Deus. Deus, você tem um lugar aí na minha vida, mas deixa eu tomar minhas decisões aqui. Não. Jesus está falando: qual é o homem que não faz os cálculos e chega à conclusão de que precisa renunciar? E aí ele continua o versículo, e ele fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Essa é a terceira condição que Jesus trabalha. Então, querido, eu e você, quando nós dissemos sim para o Senhor, nós precisamos colocar na ponta do lápis o que significa ser discípulo de Cristo. Eu e você nessa manhã precisamos colocar na ponta do lápis o que significa ser discípulo de Cristo. Mas, se você só ouve esse pedaço da mensagem, você vai falar: qual que é a vantagem de ser discípulo de Cristo? Vou só perder? Mas é por isso que Paulo diz algo no seu texto em Filipenses. Ele fala: olha, eu considero tudo como perda. E ele para por aí? Não, ele fala: eu considero tudo como perda, quando comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Existe uma recompensa para aqueles que se tornam discípulos de Cristo. Existe uma recompensa para aqueles que pagam o custo. E essa recompensa é incomparável, porque é o conhecimento do próprio Filho de Deus. Por isso que Paulo chega a essa conclusão. Ele fala: agora tudo é como esterco. Agora perder para mim, perco fácil, porque agora eu conheci a Cristo, o poder da sua ressurreição. Então eu comecei um começo difícil, né? Uma mensagem difícil de Cristo, dizendo: olha, existe um custo de amor. Existe um custo de amor. Existe um custo de sacrifício. Existe um custo de renúncia. Nesse livro também, Tomás de Kempis, ele diz: queira ou não, de todas as coisas terás que separar-te um dia. Em algum momento da sua vida, você vai ser forçado a desapegar das coisas dessa vida. E talvez seja na sua morte, na minha morte. Mas aqueles que confiam no Senhor, para sempre serão recompensados. Então eu e você precisamos colocar na ponta do lápis essa decisão. Olha, nos apegaremos nas coisas desse mundo e deixaremos Deus de lado? Ok? Sua decisão, minha decisão. Mas saiba que alguma hora ou outra você vai ter que se desapegar dessas coisas. Porque nada vai para a eternidade daqui dessa terra, de material. Ou eu e você podemos escolher: olha, existe um custo para seguir a Cristo, mas a recompensa disso é incomparável. Por isso que também a Bíblia diz que as nossas momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Olha o que esse livro diz, preste atenção, é tão poético, tão bonito. Ele fala assim: se em todas as coisas buscares a Jesus encontrarás. Se buscares a ti, encontrar-te-ás também, mas para a tua perdição. O homem que não busca Jesus causa a si mesmo maior mal que a todos os seus adversários e o mundo inteiro. Olha o que esse texto diz:
Se você buscar a Jesus, você encontrará e será recompensado. Mas se você buscar a ti mesmo, você também se encontrarás, mas para a tua perdição. Eu digo isso porque isso também precisa estar no nosso cálculo de escolha. Se você fizer um cálculo aí entre ser discípulo de Cristo ou não, saiba que se você escolher por não ser discípulo de Cristo, você vai se encontrar no caminho, mas para a tua própria perdição. Amém? Fácil não é, né? Então Jesus, ele trouxe aqui um ensinamento, ele fala, olha, vocês precisam decidir. Não sejam como aqueles que entram numa construção e não fazem os cálculos. Façam os cálculos. Façam os cálculos. Existe um custo de amor, de sacrifício e de renúncia. E Jesus está falando justamente isso, e não é uma decisão assim emotiva. Um dia Jesus encontrou as suas emoções, Ele mexeu no seu espírito e você levantou, sim, mas também é uma decisão racional. Seguir a Cristo é uma decisão racional também, é uma decisão lógica, onde você fala, olha, eu vou seguir a Cristo. Por isso eu quero que você vá comigo agora até Romanos 12. Um texto muito conhecido, versículo 1 e 2 principalmente, mas eu quero mostrar para você como isso se reflete em outro texto. Olha o que o escritor aos Romanos, que dizem ser Paulo, disse: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Olha o que ele está falando, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele fala? Esse é o culto racional de vocês. Eu peço, irmãos, que vocês decidam, que vocês escolham, que vocês façam cálculo e no fim desse cálculo escolham entregar os seus corpos, a sua vida, como sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus. Esse é o vosso culto racional. Queridos, essa escolha, quando escolhemos seguir a Cristo e nos tornarmos discípulos dele e imitarmos a Cristo, isso é adoração ao Senhor. Todos os dias na nossa caminhada, quando renunciamos a nós mesmos para nos parecer com Cristo, isso é adoração. Adoração não é só esse momento onde estamos aqui cantando ao Senhor. Adoração é toda hora onde escolhemos desapegar de nós mesmos para sermos mais parecidos com Cristo. E isso é ser discípulo de Cristo, amém? Olha o que ele continua dizendo no versículo 2: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas o que? Deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está trabalhando uma construção aqui. Ele está falando, olha, entreguem os seus corpos, as suas vidas como sacrifício diante de Deus, de maneira racional, como culto racional. Mas para isso que isso aconteça, vocês precisam deixar com que Deus toque a mente de vocês, e vocês sejam renovados no seu modo de pensar, para que vocês ajam de maneira diferente. Eu e você precisamos que o Senhor toque a nossa mente, a nossa visão, para que sejamos transformados conforme o seu caráter. E queridos, existe uma palavra aqui, que ela é imprescindível, para que a gente viva essa realidade. Essa palavra se chama arrependimento. Esse caminho, onde deixamos que o Senhor renove a nossa mente, para que possamos ser imitadores de Cristo, passa pelo arrependimento. Amém? Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre arrependimento, e eu não quero me ater a isso. Mas arrependimento, a palavra grega para arrependimento, é metanoia. Quem já ouviu isso? Metanoia. E o arrependimento, ele é isso. Ele é você estar caminhando para um lugar e você para e fala assim, não está certo. O que eu preciso fazer? Eu preciso realinhar minha rota. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é arrependimento. Aquilo que eu fazia, uma hora eu paro e falo, epa, eu preciso mudar esse caminho. E esse caminho, ele passa por um lugar de não vou nem tentar falar isso aqui, vai enrolar, mas por um lugar de tristeza, de remorso também, mas não apenas isso, é um lugar onde eu mudo a minha atitude, amém? Mas uma definição literal de metanoia,
Meta significa depois, e noia, não sei falar em grego, significa compreender. Então, uma tradução literal do que significa metanoia, ou arrependimento, é uma reflexão posterior. Eu e você estamos vivendo, e aí em algum momento da nossa caminhada a gente para pensar e fala, está errado isso aqui. E aí a gente deixa que Deus renove a nossa mente, para que a gente fala, não, o caminho não é por aqui não, o caminho é por aqui. Amém? Agora eu quero mostrar para vocês no versículo 3 o grande inimigo disso. E aqui o negócio estreita. Os 2 primeiros versículos muita gente conhece, mas olha esse terceiro. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Não pensem de si mesmo além do que convém, mas pensem com moderação. Queridos, sabe por que não nos arrependemos? Por que não mudamos a nossa trajetória? Por que não imitamos mais a Cristo? Porque a gente está tendo uma visão errada de nós mesmos. Porque a gente está achando que a gente é mais do que o que a gente realmente é. E eu digo isso para mim. Eu vou dar uns exemplos para vocês que me vem à cabeça. E esse exemplo não é de maneira nenhuma eu apontando o dedo para ninguém. É pelo contrário, eu apontando o dedo para mim. Mas é uma realidade que a gente vê no nosso meio. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando você está num grupo, um estudo bíblico, um culto, uma reunião, e aí a pessoa que está liderando aquilo ali, enfim, ela fala assim, olha irmãos, a fofoca precisa parar no nosso meio, a maledicência precisa parar no nosso meio, a gente precisa parar de falar da vida dos outros. Eu digo para vocês que 90% das pessoas falam, é isso aí, fala Deus. Só que a pessoa não percebe que ela mesma cai frequentemente na maledicência. E eu digo isso, queridos, não é julgando não, porque muitas vezes eu sei que eu já fiz isso. É isso, amém. Mas eu estava pensando sobre mim mesmo mais do que convém. E eu vejo outras pessoas que um dia antes estavam maldizendo alguém, e naquele momento falam assim, é isso aí, tem que ser desse jeito. E ainda vira para o outro e fala, fofoca é um absurdo, Deus odeia. Falta senso, falta visão correta, moderada de nós mesmos. E quando a gente não assume as nossas falhas, a gente não é encaminhado para o lugar de arrependimento. E se não somos encaminhados para o lugar de arrependimento, não nos tornamos mais parecidos com Cristo. Outro exemplo, limite do pecado. Todos nós aqui lutamos contra o pecado em alguma área. E você conhece até no seu coração o seu limite. Mas você acha que você é mais forte. Eu acho que eu sou mais forte do que eu sou. E aí eu fico brincando com o limite. Porque eu acho que eu sou mais santo do que sou. Porque eu acho que eu conheço mais a Deus do que conheço. E aí quando eu me vejo, eu estou pecando. Sabe o que isso significa? Que eu penso sobre mim mesmo mais do que convém. Eu acho que eu estou mais preparado. Agora eu sou líder, não é mesmo? Agora existe uma capacitação celestial. A gente precisa pensar sobre nós mesmos com moderação. Orgulho. Tenho certeza que aqui todos condenariam o orgulho, todos odeiam a soberba, mas quantos de nós estamos afundados no orgulho? E o orgulho, eu tenho certeza que todos nós lidamos com orgulho. O orgulho não é só um lugar de você se achar, você querer se expor. Às vezes o orgulho ele é negativo no que diz respeito a você não aceitar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Eu e você muitas vezes estamos perdidos no orgulho, mas quando ouvimos uma mensagem sobre o orgulho, o que a gente pensa? Ai Deus, fulano podia estar aqui, né? Olha, quando acabar esse culto eu vou mandar o link do YouTube para fulano. E não fazemos uma autoavaliação, não olhamos para nós mesmos com moderação. E isso impede com que que vivamos o arrependimento genuíno. Eu oro constantemente. Minha esposa sabe. Deus, não me deixa ser sem noção.
Querido, sabe quando você vê alguém, sei lá, vou dar um exemplo bem banal, mas uma pessoa comeu um bolo, uma pizza de brigadeiro e ficou com chocolate aqui, ó. E aí você vê aquilo e você fala, nossa, a pessoa não está se ligando. E aí você fica quieto, né? Não tem coragem de falar, mas no fundo do seu coração você fala, nossa, que mico. Bom, aí você fica nessa, né? Isso quando não é alface no dente, um resíduo no nariz. Mas brincadeiras à parte, isso acontece com o nosso caráter. Às vezes a gente está perdido, sendo orgulhoso, maledicente, fofoqueiro, caluniador, mentiroso. E as pessoas estão olhando para a gente e falam, nossa, mal sabe ele o quanto está perdido. E aí a gente fala, ai Deus, eu quero ser parecido com Cristo. Se eu e você pensarmos de nós mesmos mais do que convém, estaremos longe de ser parecidos com Cristo. Nós precisamos de um choque de realidade na nossa vida. Paulo continua esse texto, eu não vou ler, mas vocês podem ler quase os 2 próximos capítulos. Eles falam, olha, então vocês não podem pensar mais sobre si do que convém, pensem com moderação. E ele começa a falar alguns exemplos. Eles falam, olha, inclusive dentro da igreja, aqueles que profetizam, profetizem. Aqueles que são bons com cuidado, com exortação, exortem. Aqueles que fazem isso bem, façam aquilo. Em outras palavras, ele está falando assim, não se meta onde você não foi chamado. Não se meta onde você não foi chamado. Não pense sobre si mais do que convém. Eu não posso fazer uma coisa que eu não tenho a capacitação de Deus para fazer. Eu não posso chegar hoje para, sei lá, um pai, por exemplo, de um adolescente e falar, você não sabe educar o seu filho. Quem sou eu? Eu nem tenho filho ainda. Entendeu? A gente precisa de senso. E aí Paulo está falando assim, olha, que o amor de vocês seja sem hipocrisia. Queridos, existe muita hipocrisia no nosso meio. Existe muita hipocrisia constantemente na minha vida. Nós precisamos nos arrepender da nossa hipocrisia. Hipócritas, dizemos que amamos, mas no fundo não amamos. Dizemos que amamos, mas odiamos o nosso irmão. Dizemos que amamos, mas fazemos vista grossa com o necessitado. Pensamos sobre nós mesmos mais do que convém. Queremos ter um lugar no púlpito, queremos ser líder e não gastamos tempo com o Senhor. Não lemos a Bíblia, não jejuamos e queremos ser usados por Deus. Você percebe como em coisas muito cotidianas da nossa vida, nós pensamos sobre nós mesmos mais do que convém? E Paulo ele traz uma lista bem grande. Ele fala, olha, sejam zelosos, não preguiçosos, fervorosos de espírito, sejam sujeitos à autoridade. Nunca vi um rebelde falar assim, eu sou rebelde. Uma pessoa que quando está debaixo de uma autoridade, não concorda e começa uma rebelião, ela raramente fala, eu sou rebelde, eu preciso me converter dos meus caminhos, Senhor, eu me arrependo. Porque ela acha que aquilo que ela está falando, que ela está divulgando é genuíno. Às vezes porque a gente acha que a gente tem uma opinião mais condizente, mais coerente, a gente pode entrar na rebelião e não. A nossa inteligência, o nosso nível crítico não pode fazer de nós rebeldes diante da autoridade. E não só de ter autoridade eclesiástica, viu gente? Autoridade em qualquer âmbito. É com o nosso chefe no trabalho, é com os nossos líderes políticos. Existe um jeito, tem muito crente aí denunciando nas suas redes sociais, fazendo um monte de coisa, achando que estão sendo portadores da verdade e nada mais estão sendo do que rebeldes. Por quê? Porque estão pensando sobre si além do que convém. Eu não quero dizer com isso que nós não podemos pensar diferentes e de maneira mansa nos posicionar contra algumas coisas. Nós precisamos, mas a linha é muito fina entre eu e você anunciarmos a verdade e nos tornarmos rebeldes, nos tornarmos julgadores de plantão. Precisamos pensar sobre nós aquilo que é moderado. Paulo começa a dizer uma lista, eu não vou parar porque é muita coisa, mas eu quero que você vá comigo agora para Romanos 13, versículo 11. Por favor, Pedro.
Ele fala assim: e digo isso a vocês que conhecem o tempo. Na versão NVI ele fala assim: façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Então ele trouxe uma lista, inclusive do que é ser discípulo de Cristo, e ele fala isso, ó: façam isso porque vocês entendem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e o que? Revistamo-nos das armas da luz. No versículo 14 ele diz assim, ó: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Queridos, isso é discípulo de Cristo. A nossa caminhada, a nossa jornada, onde nós nos despimos das coisas dessa vida, onde nós pagamos o custo de amor, o custo de sacrifício, o custo de desapego. Essa jornada onde vamos pagando esse custo e ao mesmo tempo nos arrependendo, renovando a nossa mente. Isso é se revestir de Jesus Cristo. Isso é ser um profundo e genuíno discípulo de Cristo. Amém? Eu gostaria de encorajar todos, assim como eu sou constantemente encorajado, confrontado pelo Senhor. Nós precisamos ser discípulos de Cristo. Naquele texto primeiro que lemos, o que Jesus ele fala? Olha, depois de dar aqueles exemplos e falar sobre os custos, ele fala: olha, porque do que adianta o sal se ele perde o seu sabor? Ele não serve para nada. Queridos, os discípulos de Cristo, os imitadores de Cristo são aqueles que dão sabor a esse mundo. Mais do que sabor, são aqueles que preservam esse mundo. Sabe por que esse mundo ainda está de pé de alguma maneira? Porque existem aqueles que imitam a Cristo. Porque existem aqueles ainda que levantam a bandeira da verdade. Mas se eu e você não somos discípulos de Cristo, se somos apenas aqueles que acompanham a multidão, nós perdemos o nosso sabor, nós perdemos a nossa essência. Em outras palavras, é duro ouvir isso, mas não servimos mais para nada. Aqueles que se apegam a si mesmo se encontrarão, mas para a perdição. Vocês lembram de outro texto onde Jesus fala isso, em Mateus 5, no Sermão do Monte? Ele dá o mesmo exemplo, ele fala: vocês são o sal do mundo, vocês são a luz, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos aqueles que precisam mostrar para esse mundo o que significa ser discípulo de Cristo. Sabe por que a igreja não prevalece em muitos momentos? Porque as pessoas não estão sabendo quem seguir. Nós somos discípulos muitas vezes de nós mesmos. Somos discípulos das coisas desse mundo. E aí quando alguém se aproxima de nós, ela não conhece a Cristo, porque ela não consegue enxergar nós, imitadores de Cristo. Porque Paulo disse, ele fala assim, ó: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem sabe lembra desse texto? Paulo está dizendo o seguinte: olha, Cristo é o modelo, mas vocês conseguem perceber como eu imito a Ele? Façam assim como eu. Querido, olhe para a Bíblia. Paulo, Pedro, João, todos os discípulos, eles foram imitadores de Cristo. Precisamos olhar para esses homens, referências da nossa fé, homens e mulheres que caminham junto com a gente, e falar: aquele ali imita a Cristo, eu quero ser como ele. Eu quero imitar a Cristo do mesmo jeito que ele imita. Eu quero imitar Cristo do mesmo jeito que Paulo imitou. Por isso Paulo fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por quê? Porque eu e você somos sal dessa terra. Amém? Agora, de maneira muito prática, mais prática ainda, né? Porque eu acredito que já tenha sido bem prático. Esse processo de imitação a Cristo, esse processo de discípulo, de se tornar discípulo de Cristo, se dá pelo arrependimento, que é fruto de uma visão moderada de nós mesmos, diante da face de Deus. Mas eu quero trazer aqui 3 pontos importantes para trilhar esse caminho do discipulado. Primeira coisa que um discipulado precisa ter. Um discipulado, quando eu chamo de discipulado, eu digo qualquer ocasião onde alguém te ajuda a se tornar como Cristo.
quando um líder te ajuda a se tornar como um Cristo, quando seu esposo, sua esposa, quando alguém, ou quando você mesmo busca o Senhor para se tornar como Cristo. Primeiro ponto é, todo o caminho do discipulado precisa ser centrado em Cristo. Cristo precisa estar no centro de tudo. Querido, a gente não pode ajudar os outros, ou ser ajudado por alguém com base em experiência dos outros. As experiências, elas são ótimas, elas nos encorajam, e inclusive elas mostram pra gente, olha o resultado de quem imita Cristo. Mas o discipulado, ele precisa ter a sua essência em Cristo, no caráter dele, no coração dele, em quem ele é. Se você tem algum relacionamento que não é centrado em Cristo, foge, não vai te levar para lugar nenhum, vai só te levar para o orgulho, para a perdição, para se encontrar em si mesmo. Segundo ponto, o discípulo e o discipulado precisa ter confronto. Não existe caminho para se tornar igual a Cristo sem confronto, sem exortação, não existe. O nosso coração precisa ser livre da ofensa. A palavra de Deus diz que o pai que ama, ele faz o quê? Disciplina os seus filhos. A Bíblia diz naquele texto que Jesus é o meu pastor, ele não me faltará. Mas no final desse texto ele fala o seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, vara e cajado é o quê? É correção, é confronto, é exortação. Mas quando a exortação vem de um lugar de amor do Senhor, aquilo nos consola. Sabe por que eu e você muitas vezes não temos senso e não pensamos sobre nós mesmos com moderação? Porque nós não abrimos o nosso coração para que os outros toquem Ele. Ficamos quietos, ninguém pode falar. Seu esposo vai querer falar alguma coisa sobre você, você já se ira. O seu líder quer te chamar para uma conversa, você já foge igual o diabo foge da cruz. Agora saiba que às vezes o confronto e a exortação, ela não vai vir sempre de maneira adequada. Às vezes ela vai ser ignorante, às vezes ela vai ser mal colocada. Mas eu e você precisamos olhar para o confronto, não como um problema pessoal com aquele que nos confronta, mas como uma ferramenta de Deus para abrir os nossos olhos sobre nós mesmos. Querido, eu e você precisamos começar a buscar o confronto. Em vez de sermos passivos e ficar esperando alguém falar com a gente precisa começar a procurar as pessoas, procurar os nossos líderes, os pastores, aqueles que amam a Jesus e falar: olha, me fala, toca o meu coração. O que você pensa sobre mim? Me fala, eu tenho errado, eu tenho agido de maneira equivocada, me fala. E aí a pessoa vai lá e fala, aí aquilo cai mal no seu coração. Mas o que você tem que fazer? Vai ter que lidar com a ofensa. O pastor Luiz Hermínio, ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: líderes que não se ofendem são semente para a unidade. Parafraseando e explorando isso mais, eu falo: homens e mulheres, discípulos de Cristo que não se ofendem, são semente para a unidade. Quantos aqui querem ver uma igreja unida no Brasil? Então, querido, não se ofenda. Mas é mais do que não se ofenda, é busque o confronto, mas não se ofenda. Queridos, nós trabalhamos com adolescentes, hoje mais intencionalmente na igreja. Eles não sabem ser confrontados, muitos não sabem. A gente fala: olha, você está tendo um problema aqui com orgulho. Já fecha o coração. E não percebe que a disciplina é amor de Deus. Não percebe que o confronto, ele vem para tirar as escamas dos nossos olhos. Não percebe que é o amor de Deus falando: Guga, abaixa a bola. Você não é tudo isso não, cara. Pensa com moderação sobre você mesmo. Querido, se eu chegar aqui e ficar botando uns melisma aqui, vai dar ruim. Não sei quem sabe o que é melisma, né? Mas chegar aqui e ficar... porque eu não sei fazer isso. O Adson sabe, deixa com ele. No musical de Páscoa, na última música, eu falei: Adson, você canta e você faz o que quiser. No sábado, pastorado, se eu não estava, eu cantei a música. Me segurei, né? Já chegou no domingo, o Adson estava até dando a bênção apostólica lá, cantando.
que a graça do Senhor. Eu me contive na minha. Porque a gente precisa ter senso, queridos. E não existe senso sem confronto. E o terceiro ponto é, eu e você, querido, presta atenção nisso. Para ser discípulo de Cristo, a gente precisa sair do anonimato. A gente precisa deixar de ser só mais um na multidão. Por isso que a Bíblia fala, aqueles que com sua boca declararem e com seu coração crerem, serão filhos, serão salvos. Não é isso que a Bíblia fala? Por quê? Porque a declaração de boca, sabe o que significa? Eu estou saindo do anonimato. Eu estou aqui, ó. Vocês conseguem me notar? Querido, se você quer ser um discípulo de Cristo, eu quero encorajar você com muito amor a não entrar por essa igreja e sair da mesma maneira que entrou. Se você quer ser um discípulo de Cristo, eu quero encorajar você profundamente a fazer parte de um GV. No GV, nos grupos de vida, é onde nós somos tocados mais intimamente. Se você quer ser um discípulo de Cristo, você precisa andar com alguém. Porque a Bíblia diz que quando é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro vai lá e faz o quê? Levanta. Eu e você precisamos sair do anonimato. Às vezes a nossa vergonha não deixa, a nossa insegurança, o nosso medo, o nosso senso de somos fracos demais, independente do motivo que te trava, nós precisamos sair do anonimato. Precisamos parar de ser cristãos nominais, aqueles que apenas vêm à igreja. Eu sei que isso é complicado de se falar aqui, porque parece que igreja bem-sucedida é igreja cheia. Não, igreja bem-sucedida é uma igreja cheia de discípulo de Cristo. É uma igreja que revela e reflete o caráter daquele que nos chamou, aquele que nos resgatou do reino de trevas, do império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. E sabe quando Jesus joga luz no nosso caráter, na nossa vida? Quando nós saímos do anonimato, quando nós expomos o nosso coração, quando nós mostramos a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas. Por isso que o livro de Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Querido, é necessário essa interação com o corpo de Cristo. Mas eu ainda vou mais profundo, aqueles que já fazem parte, eu e você precisamos parar de fingir que somos discipulados. E se você é líder, nós precisamos parar de fingir que discipulamos. A gente precisa ir mais profundo nas nossas relações. A gente precisa começar a expor aquilo que está oculto no nosso coração. Eu e você, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, eu e você, existe um lugar no nosso coração que todo mundo tem acesso. E a gente consegue engabelar qualquer um numa conversa nesse lugar do nosso coração. Mas existe um lugar profundo que a gente não está deixando que ninguém toque. E eu e você precisamos ser tocados nessa área do nosso coração. Precisamos expor aquilo que está escondido. Por quê? Porque você precisa ser humilhado? Não, mas porque você disse sim para Jesus. E você quer se tornar parecido com Ele, amém? Você quer se tornar parecido com Cristo? Quantos aqui querem ser imitadores de Cristo? E queridos, a última coisa que eu quero dizer, o grupo de louvor pode subir. Eu acho que eu disse muita informação, eu espero que você tenha capturado. Agora deixa eu dizer uma coisa. O fato de você e eu precisarmos sair do anonimato não significa que precisamos ser autênticos. Eu quero explicar isso. Muita gente tem confundido a vida com Deus com autenticidade. Se você não fizer a diferença, se você não ser diferente de todos, você não tem valor. Mentira. Eu e você fomos chamados para sermos imitadores de Cristo. A gente não tem que reinventar a roda. A gente não tem que redescobrir como fazer igreja. A gente não tem que redescobrir os passos para um discipulado. Nós precisamos imitar alguém que já trilhou um caminho. Nós não precisamos ter uma revelação nova que ninguém no mundo já teve. Nós precisamos conhecer aquilo que já foi dito a respeito de Deus.
Porque sabe o que faz sucesso aí na internet? Pessoas que falam aquilo que os outros nunca ouviram. Por quê? Porque no nosso coração existe um desejo pecaminoso de ser autêntico. Mas Jesus, Ele é simples e fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame o Senhor, ao teu Deus, de todo o seu coração. Não é novidade que nós precisamos, querido. É realidade que precisamos. Quando alguém sobe aqui para falar, se não trouxer uma revelação nova, não tem valor. Queridos, o que é isso? Existem mensagens que a gente precisa ouvir umas 30 vezes seguidas para aquilo entrar no nosso coração. Então eu e você não podemos não podemos buscar a autenticidade. Nós precisamos buscar a imitação. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. E queridos, hoje é um dia muito especial, porque é o dia em que celebramos a ceia, em que nós trazemos à nossa memória aquilo, o sacrifício de Jesus. Gostaria muito que você olhasse para essa ceia como um memorial de alguém que já trilhou um caminho por nós. A Bíblia diz que Ele rasgou o véu e Ele abriu o caminho que era inacessível. E sabe o que Jesus fez quando Ele andou por esse caminho? Ele chegou aqui, Ele mostrou e falou assim: sigam-me. Vocês já conseguem ver a luz desse caminho. Ele iluminou o caminho para chegarmos ao Pai. E nós celebramos porque nós temos um Deus que não está lá no céu, simplesmente ignorou a sua criação. Ele veio até nós. Ele nos mostrou o padrão perfeito, Ele nos mostrou o exemplo. E por Ele nós temos vida, amém? Para finalizar, eu faço das palavras de Paulo as minhas nessa manhã. Na verdade, antes eu falo as de Jesus. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E eu volto para o texto de Paulo, que diz: portanto, irmãos, eu faço disso a minha palavra dessa manhã. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço nessa manhã, que cada um aqui ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus. Que isso seja um culto racional, uma decisão lógica. Que eu e você possamos escolher o caminho de discípulos de Cristo, imitadores de Cristo, mesmo que existam muitos custos e altos custos. Mas eu garanto para você que a nossa recompensa está guardada em ninguém. O ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, porque a nossa recompensa está guardada nele. A nossa recompensa é Ele, é o próprio Deus. Então esse custo não se compara com a glória que há de ser revelada. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem com que o Senhor os transforme e renove a vossa mente, para que possam experimentar qual a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por favor, pela graça que nos foi dada, digo a cada um de nós aqui que não pensemos sobre si mais do que, além do que convém. Pelo contrário, que pensemos com moderação, porque precisamos entender o lugar que estamos na nossa caminhada, para que possamos nos arrepender daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, do como agimos, para que sejamos parecidos com Cristo. Aquele que trilhou, aquele que abriu o caminho, aquele que nos mostrou o Pai. Sabe o que Jesus disse na sua palavra? Ele fala: olha, quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece Jesus Cristo, conhece o próprio Deus. Por isso é uma manhã onde eu oro para que o Senhor toque no seu coração um desejo fulminante dentro de ti, dentro de mim, para que queiramos conhecer o Filho de Deus. Mas não um conhecimento exterior, mas um conhecimento interior, para que possamos todos os dias nos parecer com Cristo. Jesus, a minha oração nessa manhã é para que você não nos deixe parados no lugar em que estamos. Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Queremos ser discípulos de ti.
Nossa oração nessa manhã é para que o Senhor traga sobre nós mesmos um espírito sensato, uma visão moderada, e para que o Senhor conduza o nosso coração ao arrependimento, para que o nosso caráter seja forjado, para que a nossa vida seja forjada, para que a nossa caminhada reflita Cristo. E a tua palavra diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, os filhos maduros, aqueles que são discípulos, aqueles que são imitadores. Por isso, Senhor, nós renunciamos inclusive o nosso desejo de ser reconhecido, o nosso desejo de ser autêntico, e nós te pedimos, queremos apenas imitar o Senhor, queremos apenas olhar a tua face, e enquanto te adoramos, nós queremos ser transformados conforme a tua pessoa, Jesus. Toca o nosso íntimo, toca o nosso caráter, toca a nossa visão, toca o nosso coração, Senhor, nessa manhã, e faça-nos parecidos com Cristo, em nome de Jesus.